Então, lembra aquela ideia de fazer vídeos em lugares diferentes? Eu tô aqui no Guion, em Porto Alegre, que é um cinema cult, mas o plano desse programinha é falar sobre o Marvel Legacy, que é uma nova fase dos quadrinhos da Marvel que tá chegando no Brasil. Ela dura ao todo 8 meses e ela vai começar nesse one shot que já tá no checklist da Panini, que se chama justamente Legado Marvel. A ideia desse vídeo é contextualizar tudo que tava rolando na Marvel na época e apresentar assim as principais séries. Se tu não sabe, nessa época nos Estados Unidos, mais especificamente em setembro de 2017, tinha muita gente descontente. Tinha uma galera, os lojistas não estavam muito felizes com a Marvel, porque o modelo de venda não estava sustentável, tipo, era a Mega Saga que encaixava em outra Mega Saga para tentar fazer boom de vendas, e ninguém mais aguentava isso, os próprios leitores estavam cansados. Ao mesmo tempo, a gente tinha recém passado pelo Império Secreto, então tu pensa a quantidade de fãs que odiava o Capitão América da Hydra, e pra finalizar ainda tinha a galera descontente por conta da diversidade que surgiu na fase All New, All Different, né? A galera não gostava do fato de que os heróis da Marvel tinham sido substituídos por personagens diversos. Então, no meio de tudo isso, parece que essa fase Marvel Legacy, interpretando assim tudo que acontece, parece um desespero da Marvel. Parece assim, tipo, alguém apertou o botão vermelho e disse: caraca, precisamos dar o que os fãs querem logo e que os lojistas pra remendar isso aí. Então, uma fase que dá pra ver que foi meio apressada, porque nesse one shot, as tramas, elas ao mesmo tempo aparecem sobre quadrinhos que seriam publicados, sei lá, nos próximos meses da Marvel, e ao mesmo tempo tem coisas que só vão acontecer 8 meses depois. Então parece que eles juntaram um monte de ideias que eles tinham e coisas que eles iam fazer lá na frente, colocaram nesse gibi. Olha só, galera, tá aí, vai voltar o legado, vai voltar os personagens clássicos, e as HQs que vão ser publicadas nessa fase, elas se dividem em quadrinhos que só ganharam esse selo para parecer que era uma nova iniciativa, do nada, e quadrinhos que realmente estavam iniciando a partir dali. São 53 títulos, sim, tem aqui o checklist bonitinho no gibi norte-americano. É legal que essa fase, ela funciona um pouco também como uma grande celebração do que é a Marvel. Então, se vocês forem ver, a numeração norte-americana das revistas, ela muda. Agora a numeração se chama Legado, que seria basicamente uma soma de tudo o que aconteceu até então. A gente vai ter o Thor 700, o Luke Cage 166... mas são publicações que tu pode começar a partir dali. E como eu falei antes, muita gente estava descontente com a ideia dos personagens de legado da Marvel. Então vocês vão ver que vários títulos dessa fase Legacy servem, na verdade, para estabelecer o status quo antigo. Então a gente tem, por exemplo, o Mark Waid pegando o Capitão América e tentando consertar lá a questão dele ser nazista, ser da Hydra, enfim. Tu tem o Tony Stark voltando, mais especificamente em Homem de Ferro 593, começa a busca por Tony Stark quando ele vai sair do coma, que aconteceu lá na Guerra Civil 2. Então essa fase Legacy é basicamente uma transição da Marvel para o que vai ser o Fresh Start. Ela pega tudo que aconteceu, desde o All New, All Different, que terminou lá no Império Secreto, arruma a casa durante 8 meses para chegar no Fresh Start com tudo fresco, dá pra dizer assim, com o Capitão América sendo Capitão América, com tudo direitinho. E só um detalhe, antes que alguém saia gritando: ah, reboot, a Marvel vai rebootar, ó Deus. Não é um reboot, a Marvel nunca fez reboot. Basicamente, as coisas seguem a partir dali, mas o status quo dos personagens está mais redondinho com aquilo que tu conhece por padrão. Beleza, agora eu vou focar nisso aqui, nesse one shot. Que trama é apresentado aqui? Primeiro tu vai conhecer os Vingadores de 1 milhão de anos antes de Cristo, que é algo que tu já deve ter visto naquele teaser do Mike Deodato, né? Tem o Mamute Fantasma, tem o Odin. Essa HQ, ela começa com essa trama, a maior parte dela é desenhada pelo Esad Ribic, mas também tem o Steve McNiven. Até a Marvel fez acho que foi uma besteira, os caras, para parecer que o Steve McNiven e o Esad Ribic eram o mesmo desenhista, ou que eles eram parecidos, eles colocaram o mesmo colorista, e aí então a arte do McNiven ficou um pouquinho estranha. Mas basicamente é isso, tu vê acontecimentos que lá dos Vingadores de 1 milhão de anos antes de Cristo, quando eles estavam enfrentando os Celestiais, reverberando no tempo atual da Marvel. Então a gente tem aqui o Stigma e o motorista fantasma. O Stigma, no caso, ele serve como um dispositivo de segurança do universo Marvel. Basicamente ele é o alarme, vamos dizer assim, de que os Celestiais lá do 1 milhão de anos antes de Cristo, na verdade, estavam voltando. E ao mesmo tempo, lá, já com a arte do Steve McNiven, a gente tem o Loki tentando roubar alguns itens que estavam num depósito da SHIELD. Aí os Vingadores, os novinhos, vão lá tentar resolver o problema. Essa publicação, pra mim, na época, ela foi meio decepcionante. Até tem um vídeo aqui no canal, porque parece que a Marvel queria entregar, prometeu que, nossa, Marvel Legacy vai apresentar o passado e o futuro do universo Marvel, uma nova fase. E aí quando tu vai ler, ela mostra pouca coisa. Tem a volta de um personagem e um teaser da volta de outros personagens, que muita gente quer ver há muito tempo, enfim. Mas na prática ela não entrega nada. Ela mais promete tramas futuras e mostra o que vai acontecer no universo.
Diferentemente, por exemplo, do Renascimento DC, que foi uma publicação parecida com essa, que entrega alguma coisa pro leitor. Até se a gente for ver lá nos Estados Unidos, muita gente acabou fazendo esse comparativo, porque, pensa, é um one shot que começa toda uma iniciativa e a ideia principal dela é trazer de volta o clássico. Então é muito cara de Renascimento DC. E ao mesmo tempo, safadamente, a Marvel foi lá e colocou um monte de preview de gibi aqui dentro da história, que na verdade é nos previews do que ia acontecer nos próximos meses. Então é um quadrinho muito estranho, assim, parece que ele foi feito muito apressado, porque ao mesmo tempo que ele tem esses Vingadores que só vão surgir 8 meses depois, ele tem previews de coisas que estariam no mês seguinte. Por exemplo, o Marvel 2-on-1, que basicamente traz de volta o Coisa e o Tocha. Eles estão se ajudando numa investigação para procurar o Quarteto Fantástico. Tem também aqui um teaser dos Vingadores No Surrender, que é aquele arco que eu comentei no Chegou nas Bancas, que basicamente vai juntar todos os títulos dos Vingadores. Tem o Mark Waid escrevendo. Ah, olha só, aqui tem uma propaganda da série dos Inumanos. Tem teaser também do Thor 700 aqui, quando, enfim, a morte de Thor, né, que é o título do quadrinho. Tem um preview do Mark Waid escrevendo Capitão América, com o Christian Mee desenhando, e por aí vai. Mas se tu quer uma opinião, logicamente vale a pena dar uma lida de qualquer forma. A Marvel podia ter entregue mais? Podia, mas vale a pena. Foi o gibi mais vendido de 2017, por exemplo. Acho que vendeu 300, 400 mil cópias e vai ditar o rumo do que vai acontecer a partir daqui no universo Marvel. Beleza, agora a gente vai falar das principais séries do Marvel Legacy, que na prática, o que eu fiz? Eu peguei uma matéria do IGN com algumas informações e outras eu anotei eu mesmo, mas eu vou começar com a matéria deles, que eu acho que eles destacaram alguns gibis que eu gosto. Primeiro, Doutor Estranho, que deve sair no Brasil em encadernados, que é quando o Donny Cates vai fazer a sua estreia, né? Na verdade, ele já tinha escrito algumas outras coisas na Marvel, meio perdidas, mas acho que o grande gibi dele é o Doutor Estranho, que tem desenhos do Gabriel Alta, que é o cara do Visão. Se tu não sabe, o Donny Cates é considerado talvez o grande escritor da Marvel do momento, assim, junto com Jason Aaron. Tem um videozinho onde eu explico isso aqui. Então eu tô bem curioso. E tem uma relação com o Loki também nessa HQ. Depois tem Gavião Arqueiro, também faz parte do Marvel Legacy, que na verdade é um quadrinho que está atrasado no Brasil. A Panini já era para ter publicado a fase da Kelly Thompson com o Leonardo Romero. Se eu não me engano, já apareceu no ISBN, mas eu tô bem curioso. São 2 encadernados e também faz parte do Marvel Legacy. Tem o próprio Marvel 2-on-1, que eu quero muito ler, que é, como eu falei, o Coisa e o Tocha Humana, porque o roteiro é do Chip Zdarsky e os desenhos são do Jim Chang, que é um cara monstruoso, que agora traiu o movimento e foi pra DC. Sim, ele tá lá na DC, eu gosto dele de qualquer jeito, vamos lá. Capitão América 695 também faz parte do Marvel Legacy, que tem o Mark Waid escrevendo e o Christian Mee desenhando. Então é a dupla que fez o Demolidor, que fez a Viúva Negra, então acho que é um gibi que é certo, que deve ser legal. E aqui o plano do Capitão América é se reconectar com as pessoas e sair numa viagem pelos Estados Unidos. Lembrando que o Mark Waid já tinha escrito Capitão América. Segue também as fases do Thor, do Jason Aaron, que tem desenhos do Russell Deuterman. Por isso que a Panini, pelo que eu entendi, ela vai publicar encadernado isso, assim como o Capitão América do Mark Waid. E a morte da Thor. Eu não tomei spoiler ainda, por sorte, não sei o que acontece, mas a princípio a Jane Foster vai deixar de ser a Thor, enfim, vai voltar o Thor Odinson, que é um caso que pra mim podia ficar os dois, porque os dois são muito bons. Homem de Ferro já tinha comentado, onde a Riri Williams vai juntar uma galera pra tentar encontrar o corpo do Tony Stark, que sumiu. A princípio ele estava em coma. Guardiões da Galáxia também faz parte dessa fase, que na verdade é uma sequência da fase do Jerry Dungan, que já estava escrevendo os Guardiões da Galáxia, com desenhos do Aaron Kuder. Na prática aqui, o IGN ele destacou o Guardiões da Galáxia como um dos gibis mais engraçados do momento da Marvel e citou que talvez seja importante ler essa HQ por conta da busca dos Guardiões da Galáxia pelas Joias do Infinito, que é algo que também aparece aqui no Marvel Legacy, mas eu não vou falar para não estragar. E depois vai ter as Guerras Infinitas da Marvel, que está saindo lá fora, até com desenhos do Mike Deodato. Então, a princípio, o Guardiões da Galáxia é um título importante. Beleza, agora vamos para alguns destaques que eu escolhi aqui do Marvel Legacy. Então, a gravação anterior teve que ser interrompida por conta do filme. Eu acabei de sair da sessão de A Casa que Jack Construiu, do Lars von Trier. Acho que assim se pronuncia. É o mesmo cara do Melancolia e do Ninfomaníaca, que eu ainda tenho que assistir o Ninfomaníaca. É um filme de arte, então eu ainda tô tentando buscar uma reflexão e entender o que eu vi, mas eu tô realmente impactado. Então eu vou terminar de falar do Marvel Legacy e vou pra casa pesquisar. Então, esses quadrinhos que eu falei até aqui foram os do IGN. Agora vamos à lista dos 2 quadrinhos. Primeiro,
Thanos, do Donny Cates, sai nessa linha Marvel Legacy. Donny Cates, o mesmo cara do Doutor Estranho que eu comentei. E já tem um vídeo aqui onde eu falei do Venom, que é o trabalho mais recente dele. Essa série do Thanos foi mega elogiada, ela vem logo após a fase do Jeff Lemire, então certamente a Panini deve lançar em encadernados. O destaque é que o Jeff Shaw desenha, que é o parceiro dele lá da Image. E esse quadrinho, ele gerou um spin-off chamado Motoqueiro Fantasma Cósmico, que também é muito, muito bom e envolve o Thanos, o Justiceiro e por aí vai. Na sequência tem o Cavaleiro da Lua, do Max Bemis com o Jason Burrows. Se não sabe, o Jason é o mesmo desenhista do Providence do Alan Moore, então com certeza vale a pena pelo desenho. E olha só que curioso, o Max Bemis, ele é músico, sim, ele é o vocalista da banda Say Anything. E pelo que eu vi das artes, essa fase do Cavaleiro da Lua é insana. Depois tem o Demolidor, também nessa fase Marvel Legacy, que continua sendo escrito pelo Charles Soule. E agora no arco a gente tem o Rei do Crime como prefeito, acho que de Hell's Kitchen, alguma coisa assim. Então acho que vai ser bem, bem legal. Tem Old Man Logan, o fim, na prática. Na verdade, olha como essa fase Marvel Legacy é meio bagunçada. O fim do velho Logan, porque, enfim, como tu sabe, esse personagem a princípio está se despedindo do universo Marvel, ele aconteceu essa semana, ou semana passada nos Estados Unidos. Teoricamente, quando já acabou a fase Legacy. Mas, enfim, é isso. A princípio o Wolverine normal vai voltar, e agora a gente vai ter uma minissérie chamada Dead Man Logan, que eu tô curioso pra ler porque o nome é ótimo, né? Os caras pegaram Old Man e botaram Dead Man. Ah, só pra constar, provavelmente essa fase do Wolverine deve continuar saindo na revista mensal. O Demolidor sai encadernado e agora o Punisher. E nessa fase, basicamente, Frank Castle usa a roupa do Máquina de Combate. Deve estar bem, bem legal. E para terminar a minha lista tem o Black Bolt, que é o Raio Negro, que isso a gente tem que implorar para Panini publicar, porque esse tipo de título às vezes não sai no Brasil porque é um título meio B, né, os Inumanos, mas esse Black Bolt, ele ganhou o Eisner como melhor série. Eu li a edição número 1, é basicamente o Raio Negro preso na prisão dos Inumanos, e ele não sabe exatamente o que está acontecendo. Os desenhos são maravilhosos, são do Christian Ward, e os roteiros são do Saladin Ahmed, que é um roteirista que está ganhando bastante destaque dentro da Marvel. Eu esqueci de comentar, mas um ponto importante do Marvel Legacy é que o Tom Brevoort diz que a partir dessa fase, a Marvel não pretendia mais, ou não pretende mais, pelo menos até agora, fazer nenhuma grande mega saga, sabe? Morreu aquela ideia de fazer, vamos fazer um evento de 6 em 6 meses. Até o marketing da Marvel, para poder remediar isso, porque, enfim, os eventos são importantes, segundo eles, para vender gibi, eles dizem que todo quadrinho é um evento a partir daqui. E para finalizar, tem uma série que eu tô muito interessado, que é A Ressurreição da Fênix, O Retorno de Jean Grey. É uma minissérie em 5 edições que vai trazer a Jean de volta, e os desenhos são do Francis Leniu Yu. Sim, eu gosto muito dele há um bom tempo, então eu quero ler isso. Pelo que eu li dos reviews, é uma minissérie legal, que basicamente é muito emocional, porque, enfim, é o encontro da Jean, do Ciclope e do Wolverine depois de tanto tempo, então com certeza eu vou dar uma lida. Mas eu acho que o mais importante dessa série não é só a volta da Jean Grey. A partir dessa minissérie a gente vai ter o X-Men Red, sim, tem o X-Men Blue, Gold e Red. E esse título basicamente coloca a Jean como líder de um grupo de mutantes mais político. E, enfim, a ideia dela é trazer a paz pro mundo entre humanos e mutantes, como tu já tá acostumado, mas ela tem algumas ideias mais políticas um pouco diferentes. Acho que é isso. Deu pra dar um bom panorama do que é o Marvel Legacy. Tô tentando ainda me recuperar do impacto do filme. Aguardem muitos vídeos aqui no canal, vou fazer toda uma cobertura do que vai sair pela Panini, eu vou comentar os encadernados, as revistas mensais. Eu sou Marvete, eu já falei isso algumas vezes. Na real, o que eu mais gosto de ler é Vertigo, pelo menos era, né? Agora o selo não tá tão legal assim, agora eu tô mais pela Image. Mas do meu cerne eu sou Marvete, eu quero ler tudo isso aqui, mesmo talvez sendo algumas promessas meio vazias. Assim que sair também o Legado Marvel, a edição nacional, eu vou comentar e, enfim, comparar com a edição gringa. Agora eu vou indo lá. Foi uma bela tarde, admito, foi divertido. E aguardem vídeos da Comic Con Experience, vai ter toda uma cobertura especial. Tem os vídeos com o Daniel que a gente tá fazendo, basicamente dissecando os principais artistas do evento. Então mesmo que tu não vá na Comic Con, eu acho que é um vídeo legal, porque aí tu conhece mais os artistas, a gente comenta quadrinhos famosos de cada um deles. E é isso, tá? Tchau!